Glória a Deus. Estamos aqui na nossa aula de teologia. Hoje a matéria é angelologia. É importante a gente saber falar e pronunciar isso aí, tá, gente? Angelologia. Porque não é angiologia, igual muita gente fala. Tá? O que é angiologia? Quem sabe? Angiologia. O que é angiologia? Angiologia é tratamento de varizes. É o médico angiologista. Isso. Entendeu? Então quando você fala, eu estou estudando angiologia, você está estudando tratamento de varizes. Varizes, é. Agora, angelologia, aí você está estudando sobre os anjos, sobre os mensageiros de Deus. Entendeu a diferença? Então por isso que nós temos que ter a saber falar. Angelologia. Eu já vi gente boa, gente que diz ser teólogo, Eu também. falando angiologia. Eu falei pra ele para puxar esse assunto. Eu já vi aí. Angiologia. Angiologia. Nada a ver, é sobre varizes. É sobre varizes. Entendeu? Então, a gente ia estar estudando bibliologia, mas vocês já fizeram. E eu quero começar a aula de hoje dizendo o seguinte: nós estamos abrindo núcleos, polos nas igrejas. E eu estou preparando as matérias, nós estamos preparando aí as matérias para estudarmos. E vamos estar essa semana já divulgando na internet e tal, fazendo nossa divulgação. E vamos abrir núcleos. Nós precisamos, nós temos uma meta de abrir em um curto espaço de tempo, no mínimo 100 núcleos, com mais ou menos 10 pessoas participando. E aí existe aí um universo de igrejas, de pastores, de líderes que precisam instruir os seus obreiros. E aí nada melhor do que eles irem para o seminário, estudarem fora, a própria igreja ter o seu seminário, o seu núcleo, usando o nosso material. Entendeu? Nós temos material à vontade para o pessoal estudar. E aí, no caso, nós vamos estar abrindo núcleos nas igrejas. E o próprio pastor ou alguém que ele designar é que vai dar aula lá. Então, por exemplo, lá vocês têm 3 aqui que estudam na mesma igreja. Se de repente quiser abrir um núcleo lá, um de vocês ou o pastor pode ser o professor lá, porque aí consegue um número de pessoas um pouco maior, né? De repente, quem não vem de lá para vir para cá já pode estudar lá, se vocês quiserem depois conversar sobre isso. E o preço também bem bacana para a gente poder ampliar. Hoje nós vamos estudar a doutrina dos anjos. A doutrina significa o ensinamento sobre os anjos. E essa doutrina, esse estudo, é de fundamental importância, tá? Para nossos dias de hoje, porque tem muita gente que ele tem uma ideia errada, equivocada sobre anjos. Então, em primeiro lugar, anjos não se pode adorá-los e nem eles aceitam adoração. Não se pode venerá-los, não se pode louvá-los, né? Não se pode louvar anjos. Embora algum tempo atrás, não sei agora, não tenho visto muito, mas teve um tempo que estava na moda se cantar corinhos ou hinos que se refere muito a anjos, né? Anjo daqui, anjo dali, então, o anjo com a espada de fogo, o anjo na porta, né? Vai descer o Miguel, arcanjo de guerra. Vai descer o Miguel, arcanjo de guerra e tal, o general. Essas coisas todas, elas dão muito ênfase a anjos e as pessoas, eles acabam numa reunião quererem que toda reunião alguém diga que viu um anjo. E uma reunião que não tem anjos, a reunião não foi boa. Mas na verdade, os anjos são mensageiros de Deus para fins específicos, tá? E não precisa ser visto. Alguém já viu anjo? Eu pessoalmente já vi anjo, já tive experiência com anjos, mas os anjos, eles são mensageiros de Deus que vêm para uma finalidade: proteger, às vezes eliminar, né, destruir até.
E tem um texto na Bíblia que é muito interessante que fala dos anjos. E muita gente não consegue ver nesse texto o anjo. Por exemplo, vamos dar uma lida em Mateus, capítulo 6, versículo de número... Na oração do Pai Nosso. O que diz lá a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o versículo 9. Vê se é o 9. 9 ou 6? Não, não é o 6, não. É o 9 mesmo. É o 9. Versículo 9. Capítulo 6, versículo 9 diz: venha. É assim que começa? A nós o teu reino. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o 10, tá? Esse é o 10? O Então, 9 é Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso que está no céu. É o teu nome. Agora, aonde você acha a anja nesse versículo? No versículo 10. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Onde tem anja aí? Às vezes não está explícito, mas está implícito. O que é explícito? Explícito é quando você está na cara. Implícito é quando está entre linhas. Ele está embutido dentro do versículo. O teu reino? Não. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Aqui na terra. Como no céu. Como no céu. No céu se cumpre rigorosamente a vontade de Deus. E quem cumpre rigorosamente a vontade de Deus no céu? O anjo. Os anjos. Os anjos. É verdade. Por isso que a oração que Jesus ensinou foi essa. Seja feita a tua vontade aqui na terra, igual é feita no céu. Sim. Esse é o desejo de Deus. E tem gente que quando ora, ele não ora entendendo isso. Que quando eu peço, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, igual é feita no céu, querido, eu vou te falar uma coisa. Aqui na terra está difícil alguém cumprir rigorosamente a vontade de Deus. Tá difícil. Nem aqueles que dizem que está fazendo, estão fazendo de verdade. Eu vou dizer, eu estou cumprindo 10% de tudo que Deus mandou fazer. Não tô, eu acho que se eu estou exagerando é 10% do que eu estou cumprindo. Na verdade é muito difícil, né? Entendeu? Só misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Para a gente cumprir 100% a vontade de Deus aqui na terra. Igual é feita no céu, porque lá no céu é o seguinte, os anjos, Deus manda os anjos lá destruir, eles vão lá e destroem. Deus manda os anjos lá proteger, eles vão lá e protegem. Deus manda os anjos eliminar, eles vão lá e eliminam. E não pergunta para quê, por quê, só depois, só vou quando tiver vontade. Não tem esse negócio não. Os anjos, quando Deus manda, eles fazem. Nós aqui, primeiro que a pessoa, ele não consegue entender quando é que Deus está falando. Ele não consegue entender. Tem gente que ele acha que Deus fala só através de um profeta. Tem gente que acha que Deus fala só através da Bíblia. Outra pessoa acha que Deus só fala no coração dele se ele sentir no coração. Se ele não sentir, ele não faz. Mesmo que a Bíblia esteja dizendo para ele fazer, ele só faz se ele sentir no coração. Então quer dizer que se ele endurecer o coração, é claro que ele não vai sentir. Então ele não vai fazer. Então os anjos cumprem rigorosamente a vontade de Deus. Amém? Na introdução, a doutrina dos anjos é fundamentalmente o estudo dos ministros da providência de Deus. São os agentes especiais de Deus. Olha que coisa linda. Agentes especiais de Deus. E como em toda doutrina, há uma negligência muito grande desta. Nas igrejas, entre teólogos, que chega a ser verdadeira rejeição. E considerado pelos estudiosos como contemporâneos como a mais notável edifício das matérias, marco da implantação de grandes seitas e heresias do mundo atual.
Porque a maioria das seitas e a maioria das heresias envolve anjos. É ou não é? Verdade. Maioria. Se uma pessoa fala assim, a partir de hoje a doutrina vai ser assim. Por que vai ser assim? Porque um anjo me disse. A partir de agora, nossa igreja, nossa religião vai caminhar dentro dessa linha. Mas por quê? Porque eu sonhei e um anjo me visitou de noite. Os mormons, a doutrina mormons nasceu por uma visita de um anjo. A maioria das doutrinas, e eu fico até preocupado com igrejas evangélicas que têm os seus nomes baseado numa suposta revelação de um anjo. Ué, por que o nome da tua denominação é essa? Porque eu tive a visita de um anjo. E ele me falou que tinha que ser esse nome. Verdade. Aí o nome é absurdo, é um nome esquisito, é um nome... Mas o anjo que falou. Quer dizer, então são os fanatismos, são as doideiras, são as psicoses malucas das pessoas por causa dessa questão. Então as grandes heresias e os grandes falsos ensinamentos surgiram através de uma suposta revelação de anjos. Ok? Entendeu? Perfeitamente. Então, ao nosso redor, há um mundo espiritual poderoso. Por exemplo, você acredita que tem anjo aqui hoje? Tem ou não tem? Tem. Por que tem anjo? Agora, para eu saber que eles estão, eu preciso vê-los? Não. Não. Anjos são espíritos. E a Bíblia diz que Deus, ele põe anjos ao nosso favor. É ou não é? Os anjos se acampam ao redor. Ao redor daqueles que temem os livra. Aí eu preciso, para eu acreditar que tem anjo aqui, eu tenho que ver? Ele tem que falar? Ele tem que falar? Se o anjo, ele está aqui. Algum anjo está aqui. Eu não vou dizer que é Miguel, nem Gabriel, Glória a Deus, glória a Deus por nem... isso. Mas tem anjo aqui. Tudo da Bíblia começou com anjo. Por exemplo, se você for observar na Bíblia, Deus colocou anjos com espada desembainhada na entrada do jardim, protegendo, para impedir que o homem voltasse. Ele foi expulso, então Deus colocou anjo lá, impedir que eles voltassem lá. Então o anjo tem missões específicas. E a missão sempre dos anjos é a favor do cristão, do homem, né? Do ser humano em geral. Entendeu? Então o anjo tem missão de proteger o homem. Agora, não se sabe quando os anjos foram criados, mas se acredita que foi um tempo muito antes até de existir o homem, os anjos foram criados, ok? Agora, na Bíblia tem gente que isso é errado, nós vamos estar falando isso aqui, tocar em pontos importantes, porque essa matéria você vai levar e você vai estudar ela, sobre angelologia. Por exemplo, a Bíblia diz que no Gênesis 6, quando a maldade se multiplicava sobre a terra, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, está escrito na Bíblia, porque eles eram maus. E também os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e habitou com elas. Então tem uma linha teológica que acredita que esses filhos de Deus, só porque está escrito filho de Deus, eram anjos. Anjo. E não eram anjos. Com certeza não. Os filhos de Deus que no caso está falando é o povo dele, né? Os filhos de Deus são os descendentes de Sem. Isso aí. Isso. Os filhos dos homens Os descendentes de Caim. Isso aí. Aí é daí que falam que surgiu o gigante, né? Exato, então. A Bíblia diz que fala isso. Tem pessoas, até Bíblia diz tudo, Ah. embora os gigantes nasceram nessa relação dos filhos dos homens com as filhas de Deus.
Só que tem gente que viaja na maionese, desculpe falar. Ele acredita que o anjo virou gente, desejou as mulheres, virou homem e teve relação com elas e Anjo assexuado? eles não têm sexo. Pastor, eu já vi Assexuado. uma Bíblia de estudo dizendo que esse gigante também era poderoso, não tinha nada a ver com estatura não, com termo de poder social, poder ser negócio, estava com o ativo, uma Bíblia de estudo falando sobre isso. Exatamente, não necessariamente gigantes. Eles podiam ter uma estatura privilegiada, Sim, sim. vamos dizer assim, mas também não era um gigante, poxa, de 5 metros, né, de 4 metros de altura, não era nada disso. Golias, por exemplo, a gente tira por Golias. Tipo o Golias, qual a altura? Olha a roupa dele, como é que era, a espada, o tamanho do... O Golias, por exemplo, era chamado de gigante porque ele tinha 2 metros e pouco, quase 3. Quase 3 metros. Cara, se você for olhar, tem gente que chega, que tem 2 metros, 2 metros e 10, Não, mas que é jogador de basquete, então. tem 2 metros e 10, né? Até mais, né? Não tem gente que tem um pouquinho mais? 15, por aí, né? Não tem? O Golias tinha 2 metros e 80, mais ou menos, porque na verdade não tinha 3 completo. Não. Ele não tinha 3 completo. Ele tinha 2 metros e pouco. E era chamado de gigante, porque ele superava o tamanho do homem normal, de uma pessoa comum. Entendeu? Agora, por que ele é chamado de gigante? Tá certa essa Bíblia de falar isso, porque na verdade não é só gigante na estatura. Podia ser gigante no poder, nas conquistas, e tal, e tal, e tal. E isso tem muito a ver, tá tudo certo. Por exemplo, tem gente que são gigantes, né? Os gigantes da indústria, os gigantes, né, do automobilismo, os gigantes do não sei o quê. Quer dizer, os caras são gigantes. Não é? É os que mandam. Dizem que os Illuminati, né? São 11 pessoas no mundo que mandam no mundo todo. São os gigantes. Então, a grande verdade é o seguinte: anjos não têm sexo. Anjos são anjos, ok? São assexuados, é isso? Assexuados. Tá na Bíblia isso aí, querido? Tá. Vamos ver na Bíblia para a gente poder caminhar, porque a matéria é grande, nós vamos ter que caminhar e o que faltar você vai estudar em casa. Lucas capítulo 20. Você não tem essa referência aqui não, estou dando agora para você. Você anota aí depois. Lucas capítulo 20. O que a Bíblia fala? Versículo 34, se eu não me engano. Olha o que diz o texto sobre essa matéria, sobre essa questão dos anjos. Vamos lá? (34), se eu não me engano. Jesus respondeu. Lucas 20, 34? 20, 34. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e se dão dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, que são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Amém. O que esse versículo diz? Que os filhos deste mundo, casam-se e dão em casamento. Os filhos desse mundo. Está escrito aí. Não é? Mas que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura. A era vindoura, a ressurreição, Dentre os mortos não casam, não casam. nem se dão casamento. E não se dão em casamento porque serão como anjos. O que diz? Que anjo não tem relacionamento com ninguém. Não tem. Agora, por que eles fazem essa confusão? Porque no livro de Jó está dizendo que quando os filhos de Deus foram até Deus, foi também Satanás. Aí, nesse versículo, nesse texto, a tradução para filho de Deus, aí são os anjos mesmo. Não, o 36 também aqui já falei, filho de Deus. 36. Aqui também fala, filho de Deus. Os filhos de Deus. Então,
Exatamente. Anjos e são filhos de Deus. Exatamente. Então, lá em Gênesis, Ele está falando da linhagem de 7. é 7. Os filhos de Deus são 7. Porque, na verdade, você tem que ter... É por isso que, irmão Geraldo, essa questão do hebraico é muito importante mesmo. Porque você vai ver a mesma frase, a mesma palavra, mas com significado e com sentido diferente. Entendeu? Isso que é bom saber hebraico, né? Ô, Barão, aprenda também. É muito bom. Você vai ganhar. Nós vamos ter a aula aqui de hebraico aqui, em nome de Jesus. Vamos sim, ué. É? É só um aluno aí que. E vamos fazer. Rapidinho traz pra cá. Glória a Deus. Então, alguns desses espíritos se interessam pelo nosso bem-estar. Não é por eles só, não. É porque já é um mandado de Deus. Eles se interessam pelo nosso bem-estar por causa de Deus, é uma ordem de Deus. Outros, porém, estão empenhados em fazer o mal. Eles são anjos de Deus. Olha a heresia aqui, né? Mas é uma heresia bíblica. mal comparando. Tem anjos que estão no comando de Deus, presta atenção nisso, que estão empenhados em fazer justiça para Deus, em fazer o mal. Ah, mas anjo não é um mensageiro, é um mensageiro. Os primogênitos é um exemplo, né? Por exemplo, quem foi que tocou lá e matou todos os primogênitos? O anjo da morte. Quem que foi que mandou? Deus. Aí você vai dizer, não, o anjo é tudo anjinho assim, aqueles cabelinhos assim, lourinho, que só... Turma da Mônica. É que ele matou 180 mil pessoas. Tem os anjos que matou 180 mil pessoas. Um anjo. Um anjo só. Um anjo só. Aí você fica pensando que anjo é uma coisinha linda. Anjo é fofinho, anjinho. Cara de leão. Anjo é anjo. Anjo é anjo. Ao comando do Altíssimo. Ao comando do Altíssimo, esse negócio não, meu irmão. E se for, ó, e não poupa ninguém, mata criança, velho, todo mundo. Vai, acaba com tudo. Eles vão lá e acaba com tudo. Diferente dos homens, né? Diferente e se o Deus mandava tomar a cidade e matar todos. Eles poupavam alguém. Poupavam. O anjo não, o anjo obedecia. Ganhava todo mundo. Exato. Por isso que os anjos obedecem. Obedecem. E o homem questiona, mas Senhor, eu sei que o Senhor mandou fazer isso, mas eu quis fazer desse jeito. Mas se tivesse, As mulheres são formosas, senhor. se tiver 5 justos, o senhor acaba. Foi igual pra Não, Josué, se né? tiver, não acabo não, vai ver lá. Exato, Pra exato. Josué, né? Josué pergunta, você vem em nosso nome? Não, nem de um nem de outro. Eu sou do lado de Deus. Só que ele sabia que Josué é do lado de Deus, mas ele foi pra Josué, né? Foi. Aí, nem de um nem de outro. Josué pergunta qual lado ele está, nem de um nem de outro. Tô do lado de Deus, do lado da justiça. Entendeu? Então, anjos, estudar sobre anjo é interessante porque você vai aprender a praticar um pouco do que eles, da reverência deles em relação a Deus. Bebe um pouco d'água com isso. Em relação a Deus, amém? Muitas pessoas questionam se existem realmente tais espíritos ou seres. Quem são? Onde se encontram? E o que fazem? Então, essa é a grande pergunta. Eu estou escrevendo, realmente, nós estamos dando essa aula aqui, mas eu estou na metade de um livro só sobre anjo. Estou na metade, escrevendo, apanhando algumas informações, testemunhos e tudo, com muita base bíblica, inclusive, para falar desses seres extraordinários que são os anjos. Embora eles não aceitam adoração de espécie alguma. Então a palavra de Deus é a única fonte de informação que merece confiança e que possui resposta para essas perguntas. E ela deixa claro que há outras classes de seres superiores aos homens. Esses seres habitam nos céus e formam os exércitos celestiais. A universal
campainha dos servos, Inumerável. as inumeráveis campainha companhia, perdão, dos seres invisíveis de Deus. Esses são os anjos de Deus, os quais estão sujeitos ao governo divino e o importante papel que eles têm desempenhado na história da humanidade. Vamos ler no Salmo 91, que Salmo 91 mostra aqui a questão dos anjos. A Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito para te livrar de todo o mal. E como livra mesmo. E livra. Já está na Bíblia. Eu tenho exemplo disso. Então. Eu citava o Salmo 91, eu só, quando fui levado para o cativeiro para morrer. Viu? E chegando lá, o matador olhou para mim e falou assim, tira a roupa, joga para mim. Não ficou para matar? O cara deu a ordem. Aí, enfim. Ele quando veio, falou assim, ó, agora tu vai. Eu ouvi só o clicar aqui assim atrás. Deus não permitiu eu ver e nem ouvir mais. Estava lá da Dutra, no meio do matagal. Sei por quanto tempo eu fiquei, sem ver, sem ouvir nada, mas Deus me abre os olhos e a audição para me ouvir o mandante voltando. Aí ele falou assim, o boneco está de pé por quê? Ele falou assim, puxa, esse cara é perigoso, ele conhece nossa vida, falou de nós três aqui, coisa que só nós sabemos. E a ficha não caía. Mas como é que o cara sabe? Não, o cara falou tudo aí, rapaz. Coisa nossa aí que só... Isso é verdade mesmo? É. Manda embora, não mata não. Vamos com Jeová. Só que eu saí pelado do matagal. Versículo 11, tá vendo aí? É o que vamos ler agora aqui. O que diz? Pastor, essa boca profetizou para os caras sem eu saber de Sem nada. saber o que você estava falando. Eu não ouvi, eu nem ouvia, nem via nada. Depois que eu fui entender pela palavra, essa falou com eles. Viu? Porque os seus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quer dizer, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Existem pessoas que acreditam que cada pessoa tem um anjo exclusivo. É o anjo da guarda. Que é chamado anjo da guarda. Nós não acreditamos nessa possibilidade, cada um tem um anjo exclusivo. O pastor fala que é o anjo que guarda. É o anjo que guarda, não o anjo... Não da guarda. Não o anjo da guarda. O anjo que guarda tá certo, mas não o anjo da guarda. Porque o anjo da guarda dá a entender que é um anjo exclusivo. Entendeu? Embora existia essa doutrina no meio dos judeus. No judaísmo existia essa... Não que fosse um ensino bíblico, mas foi uma crença que foi estabelecida. Não está escrito que existe anjo da guarda. Uhum. Mas no Salmo está. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Teme os livres. No Salmo 91 diz, ele dará ordem a teu respeito. Mas lá quando Pedro estava preso, e ele foi liberto por um anjo, na prisão, em Atos 12, né? Ele foi liberto da prisão. Ele chegou na casa onde a igreja estava orando, e uma jovem olhou pela gretinha da porta e saiu correndo. E saiu gritando, Pedro está aqui na porta, gente. Pedro está aqui. E qual foi a palavra que eles falaram lá de dentro? Uhum. Não é eles, não. É o seu anjo. É o seu anjo. Lembra disso? Está lá em Atos. É assim, assim. É o seu anjo. Quer dizer, então eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo que parecia até com ele. Sim, sim. Que tinha a aparência da pessoa. Mas isso não é uma doutrina bíblica. Não. Entendeu? Agora, que os anjos nos protegem, nos guardam, eles estão sempre nos... Com certeza. Tá sempre, agora, não que seja exclusivamente. O Geraldo tem um anjo, o Tiago tem outro, o Luiz tem um, eu tenho outro, o Alex... Não. Não existe essa exclusividade. Até porque anjos
a natureza dos anjos mesmo não são bonitas. As pessoas, a mitologia criou essa ideia de anjo bonito. Anjo, né, simpático, bonitão. Desde pequeno, professor, me permite dizer que a gente foi criado no catolicismo, é anjo da guarda mesmo, é um anjo que nos acompanha. Exato, é. Anjo da guarda. Chamavam anjo da guarda. E esses anjos da guarda na minha casa tinha um quadro com um anjo enorme, com a asa enorme, bonito, e tinha duas criancinhas pegando a bola quase no rio. E o anjo com a asa aberta assim, né, protegendo as crianças assim. Eu não sei se você lembra desse quadro, mas quando só era o tamanho da criança, asa protege mesmo. só o tamanho da asa. E aquele anjo era muito bonito. Quer dizer, era chamado de anjo da guarda. É isso. Entendeu? Mas como são os anjos de verdade? Quais são os aspectos dos anjos? Como que eles aparentam? Cara de leão. Eles são feios. São feios. Eles não são bonitos. Entendeu? Por que a gente chega a essa conclusão? Por várias aparições de anjos de forma horripilante. No livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 6, você vai ver como eles eram. No caso fala que o rosto de vários gostos. Vai ficar até brincando, por isso que eles cobriram umas asas, eles cobriram Exato. Por exemplo, no livro de Ezequiel você vai ver. Tinha anjo com cara de boi, outro com cara de águia, outro cara de leão e outro cara de homem. Né? Então, na verdade, a aparência dele não são aparência assim, vamos dizer, poxa, eu vi um anjo bonitinho, não existe isso. A Bíblia fala em Isaías que eles tinham os querubins, né, tinham 6 asas, com 2 cobriu os pés, porque os pés também não eram lá essas coisas, né? Cobriu o rosto e com 2 voavam. Quer dizer, então porque se eles fossem aparecer da forma original deles, eles iam espantar, né? Então, na verdade, estudar sobre os anjos é entender essa realidade, ok? Vamos virar a página aqui. A doutrina dos anjos segue logicamente a doutrina de Deus, pois os anjos são fundamentalmente os ministros da providência de Deus. Essa doutrina permite-nos conhecer a origem, a existência, a natureza, a queda, a classificação, obra e destino dos anjos. Então, vamos agora estudar aqui como que eles surgiram, a origem dos anjos, como que os anjos apareceram. A época da sua criação não é indicada com precisão nem em parte alguma, mas é provável que tenha se dado justamente com a criação dos céus. Pois a Bíblia diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabe que a palavra de Gênesis aqui no versículo 1, porque tem gente que ele interpreta que a terra foi feita aqui. Na verdade, não. No princípio, muito distante, Deus criou os céus e a terra. Aí nessa criação Deus criou os anjos também. Só para informar, no versículo seguinte está dizendo assim, a terra era sem forma e vazia, mas no original não era, veio a ser sem forma e vazia. Entendeu? Você vê que o caos que era, porque ele começa a separar, haja luz, Isso. o firmamento, Exato. ele começa a botar tudo no lugar. E tudo que Deus criou nessa segunda, ou na recriação da terra, porque em Gênesis 2, na verdade, não é a criação da terra. Gênesis 1 é a criação do céu e da terra. Deus criou tudo junto. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Junto que eu digo assim, não é numa época próxima. No versículo 2 é a recriação. Deus está recriando a terra. Versículo 1, ele criou. Foi destruído. No versículo 2, ele está recriando. Tanto é que a terra veio a ser sem forma e vazia. E algumas coisas ele fez
e algumas coisas ele fez aparecer que já existia. Por exemplo, a porção seca. Ele não disse, eu crio agora a porção seca. Não. Ele disse, apareça a porção seca, porque ela estava afundada nas águas. Quando Deus criou, apareça a porção seca, ela surgiu das águas e apareceu porque num tempo muito antes Deus já tinha criado. Sim. Entendeu como é? Agora, Deus não fez, nessa segunda vez ele não fez, ele fez aparecer. Aparecer. Na primeira vez ele fez. Muito interessante isso, né? Na segunda vez ele fez aparecer. Fez aparecer. Viu? Aí lá quando ele fez, igual o homem, eu já falamos aqui na antropologia, que Deus criou o homem em duas fases, dois tempos. A primeira parte do homem foi feita espiritual e a segunda parte do homem foi feita. Uma criou, outra formou. Uma criou, outra formou. Entendeu? Então, da mesma forma, o mundo, quando foi criado, o céu e a terra, foi criado originalmente, perfeito, sem problema nenhum. A terra veio a ser sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, houve luz, tal. Quando foi fazer a terra, não foi feita a terra, ela já existia. Ela surgiu. Só mandou aparecer. Viu? Então a gente tem que ter esse raciocínio. Então, numa época muito antes de Deus ter criado o homem, na terra, ele já tinha criado os anjos. Então, pode ser que tenham sido criados por Deus imediatamente após a criação dos céus e da terra, e antes da criação da terra. Pois, de acordo com Jó 38, do 4 a 7, rejubilavam todos os filhos de Deus quando ele lançava os fundamentos na terra. Quer dizer, você vê que foi num tempo muito antes e os filhos de Deus se jubilavam com essa criação. Muito importante. Entendeu? Com essa criação. E, pois, aí não vemos. Rejubilava os filhos de Deus, tal, quando ele lançava o fundamento da terra. Que os anjos não existiam desde a eternidade é mostrado pelos versículos que falam de sua criação. Por exemplo, Neemias 9:6, Salmo 148, 2 a 5, Colossenses 1:16. Embora não seja citado número definido na Bíblia, acredita-se que a quantidade de anjos é muito grande. Por exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 10, fala de milhares e milhares de anjos. Né? A Bíblia fala de chama Deus de Senhor dos Exércitos, né? Quer dizer, se referindo que ele é Senhor de um exército grande. No hebraico é Leit Savaot, exércitos. Aí, viu? Então existe Os exércitos. inúmeros anjos, milhares e milhares. É verdade. Né? Que Deus criou de uma forma, de um tempo só. Porque Deus não vai criando anjos de acordo com a necessidade. Não tem esse negócio de vou criar mais uma leva de anjos. Não, já foram criados. E milhares e milhares. Não vai surgindo anjos igual vai surgindo homens, né? Anjos já foram criados e não existe anjos que nascem e depois vão crescendo. A gente sabe disso. Os anjos já foram feitos da sua forma, espiritualmente. Eles não têm corpos, não têm corpo físico, embora eles aparecem ao homem se materializado para que o homem compreenda, e geralmente em forma de homem. Eu já vi, pastor. Já viu? Já vi. Eu também já vi. Glória a Deus. Então ele já aparece. Já apareceu Interessante. para Abraão, né? Apareceu depois para Gideão, e vai aparecendo. Apareceu para Isaías, para Maria, né? Para Pedro. No caso de Gideão, seria o próprio Senhor? Não, Porque fala o anjo do Senhor. não. O anjo do Senhor é um anjo específico. É porque eu já estou falando do que eu já estudei, isso que é me falar. Né?
Um anjo, sim, seria um anjo. O anjo seria Isso, o claro. anjo próprio Deus. O próprio Jesus, o próprio Deus, né? Vamos Sim, dizer assim. tem várias passagens na Bíblia que era o próprio Deus. O próprio Deus. Tanto de que Ló não se curvou perante eles, Exato. Era o não próprio tem problema nenhum, porque era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Então tem anjo na Bíblia que os homens se curvaram a ele e se reverenciaram. Eles não impediram. Não impediram. Esse anjo não impediu. Não, A Bíblia chama o anjo da sua face. da sua face. Né? Na sua face. Quer dizer, que também é chamado o anjo do Senhor. Quando Israel ia no deserto, o anjo da sua face ia com eles. Isso. O anjo que ia na frente do povo, guiando. Quer dizer, então, existe sim esse anjo do Senhor, que a Bíblia, lá em Daniel, por exemplo, quando Ananias, Misael e Azarias estavam na fornalha, eles foram lançados na fornalha e ali apareceu um anjo. E o aspecto dele, do quarto homem, tinha aspecto dos filhos dos deuses. Quer dizer, então era um anjo específico, né? Podemos dizer que era o próprio Yeshua que estava lá, o próprio Jesus, Sim. presente. Então, Jesus, a gente sabe, estudando Cristologia, que ele existia antes da criação do mundo, até foi ele que criou tudo, mas tem gente que acha que Jesus só passou a existir depois que ele nasceu, né? Infelizmente tem gente que não Não conseguiu. vai dizer no início Tem ele era o sim, verbo. tem sim. No início ele era o verbo. Exato. Então, mas tem gente que fala assim, não, Jesus só nasceu só apareceu quando nasceu de Maria. Jesus sempre existiu. Sempre existiu. Ele se materializou ali, só isso. Se encarnou. Né? Se encarnou. Mas existir, ele sempre existiu Sempre existiu. e sempre apareceu para as pessoas, para os homens. Entendeu? Então dentro dessa questão. Desde o primeiro versículo de Gênesis, está lá Jesus. Exatamente. Então eles. Disse. Agora, vamos aqui para a natureza. Oi? Deu uma palavra no início de tudo. É isso, Vamos para aqui para a natureza dos anjos. Qual é a natureza deles? São seres espirituais e incorpóreos. Seres espirituais e incorpóreos. O que a gente pode entender? Os anjos são descritos espíritos, porque diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. E aparecem e desaparecem, movimentam-se com uma rapidez imperceptível, sem usar meios naturais. Apesar de serem espíritos, eles têm o poder de assumir forma de corpos humanos, a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem. Então a gente sabe, está na Bíblia, Gênesis 19, de 1 a 3, apareceu para Abraão, para Ló, tá? Então a gente vai entender que eles têm o poder de se locomover como um relâmpago. Então, por exemplo, eu acredito que um anjo que possa estar aqui agora, em fração de segundo, ele pode estar nos Estados Unidos. Com certeza. Sim ou não? Por causa do poder de... Eles não são onipresentes, não são oniscientes, não são onipotentes. Não são. Não. Mas eles têm o poder de locomoção. Então, vamos supor, tá aqui, mas piscou, tá lá em outro lugar rápido. Porque não tem barreira, não tem nada que possa impedir, nada eles passar aquela parede, aquela porta, aquela situação, eles estão, entendeu? Então, da mesma forma, o Lúcifer, por exemplo, ele também tem poder de locomoção, como um relâmpago, sair de um lado para o outro e tal. Mas ele não é onipresente. Não. Entendeu? Viu a diferença? Ele não é onipresente. Então, porque ele é um anjo. Então ele tem que ter... Ele tem limitação de onipresença, mas ele tem condição de locomoção. Então, o mesmo Lúcifer que está lá nos Estados Unidos, ele não está aqui, não.
Ele não tem poder, mas ele pode ter esse poder de locomoção. Mas tem outra coisa que eles também têm, é o poder de comunicação. Né? Então a diferença da gente é que a gente, para escutar um de nós falar, nós temos que estar perto. Eles não. Eles se comunicam, mesmo não estando perto, conseguem transmitir algum tipo de mensagem, né? Sim. Que eu não sei como é que funciona isso, mas é desse jeito aí. Entendeu? Então, vamos lá. Que os anjos são incorpóreos, está claro em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que sobre principados, potestades que atuam nos lugares celestiais. Então, onde Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E nós vamos ter outras referências aqui que falam disso. Eles não têm carne, não têm sangue, não têm ossos, são invisíveis. A pergunta que não quer calar é: eles não comeram na casa de Abraão? Sim ou não? Sim. Comeram. Então, isso até hoje é um mistério que nem tudo a gente vai encontrar explicação na Bíblia. Com certeza. Não é não? Onde é que... Ué, vocês comeram? Onde que foi a comida então? Não foi porque se materializou? Se Se materializou. materializou e comeram. O próprio Jesus, Jesus, depois de ressuscitado, ele não veio e comeu Não para comeu? sofrer. Olha aqui minhas mãos, aqui, sou eu. Comeu junto com o povo. Então, aí tem gente que pega esse versículo, que eles comeram, para dizer que se eles comeram, eles podem ter virado gente normal e ter tido relação com outras mulheres. Sim, sim. Usam esse argumento, né? É por aí. É um argumento forte, né? É um bom argumento, não é verdade? Ah, se pode se fazer eles a carne, né? É um bom argumento. Pode comer. Agora aqui, na página 4, são um exército e não uma raça. Então não tem raça. Qual é a raça é a tua? Não tem raça. Eles são exércitos. Eles têm categoria diferente? Tem. Eles têm hierarquia? Tem. Às vezes são diferentes na aparência espiritual? São. Mas não são raça, são exército. As escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou plano de Deus para os anjos. Já lemos esse versículo, Mateus 22, 30, Lucas 20, 34 a 36. Portanto, não se caracteriza uma raça. No Velho Testamento, por 5 vezes os anjos são chamados de filhos de Deus. Gênesis, já falei, Jó, mas nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Então o anjo não se reproduz, porque nunca existe filho dos anjos. Os anjos sempre são escritos como varões, porém na realidade não têm sexo, não propagam sua espécie. Então não existe anja, ou anja lá. Não existe. Existem anjos. E sempre eles aparecem de forma ou com nome masculino. Né? Embora não tenha sexo. E, pastor, eu sei que já passou, só para você ver aqui, ele cita o Gênesis 6. A gente acabou de falar que os filhos da linhagem de 7 não Exato. Viu? Mas a gente sabe que não. Tá vendo aí? Então, várias passadas das escrituras indicam que há um número muito grande de anjos. Daniel, já falei isso aí, né? Tal, milhares e milhares, tal. E vamos por aí afora. Então, várias indicam que há números grandes de anjos. Vamos pular essa parte aqui que já falamos lá no início. Tal. Uma coisa que os anjos fazem, irmãos, aqui na página 5, a Bíblia fala dos anjos que permaneceram
leais como santos anjos. Então, esses anjos que se permaneceram leais na rebelião de Lúcifer são chamados de santos anjos, você vai ver a referência aqui. E retrata os que caíram como mentirosos e pecadores. Porque os anjos também eles têm o livre-arbítrio, né? Como o ser humano também tem, os anjos têm o livre-arbítrio. Teve, né? Na época da rebelião, teve. Eu não acho que tem mais. Fiéis agora. Hã? São os fiéis também. Eles são fiéis. Eu acho que eles sabem a punição, por isso acabou o livre-arbítrio para eles. Livre-arbítrio também eu acredito que nem pra gente existe livre-arbítrio. Eu também acho que não. Tá? Eu escuto, mas não concordo. Eu também não concordo muito. Depois que aceitou, eu não acho que Não tem mais. mais não. Não tem, nem pra gente tem livre-arbítrio. Eu não concordo com isso. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Tem nada, Livre-arbítrio. irmão. Você não tem livre-arbítrio nenhum. Ah, mas eu faço o que eu quiser. Faz o que quiser, mas vai ser punido por essa atitude. Então não é livre-arbítrio. Então não é livre-arbítrio. Então Deus não deu isso pra ninguém. Exatamente. Se você vai ser punido por uma atitude tua, então você não tem livre-arbítrio. Não é que livre-arbítrio é esse? Não é? Né? Os anjos, eles podem escolher seguir a Deus ou não? Sim. Vamos chamar isso de livre-arbítrio, né? Se for o caso. Mas Sim. é um livre-arbítrio condicionado. Porque tem gente que fala assim, ah não, eu tenho livre-arbítrio para poder entregar a minha vida para Jesus ou não. Quer dizer, claro que você tem esse poder de decisão. Só que é condicionado. Ah, eu tenho livre-arbítrio para poder servir a Deus. Se eu creio em Deus, mas não quero fazer nada para Ele. Eu quero ficar em casa, eu quero... Ó, a gente vai começar um projeto de evangelismo amanhã. Com isso aqui, esse móvel aqui, tá vendo? Eu botei ele aqui. Que dá ajuda aqui. Posso orar por você? Posso orar por você? Isso aqui nós vamos botar lá no Ilhaú, lá perto do Maringá, perto do Maraju, lá perto do Vianense. Nós vamos botar isso aqui lá. Do outro lado também tem. Isso aqui vai ficar aqui. E vai ter sempre 2 pessoas aqui. Um caderno de oração, um pote de bala, grampeado o versículo da Bíblia no pote. E vamos oferecer bala para as pessoas e oração. Pegar o endereço, telefone, WhatsApp e vamos visitar as pessoas na casa delas. Nós decidimos fazer isso. E se nós não decidíssemos fazer isso? Poderíamos não fazer, certo ou não? Poderíamos não fazer. Sim, sim. Mas vamos estar deixando de cumprir o ID do Senhor. E aí as consequências vêm por isso. Então, na verdade, o livre... Deus não mandou a gente evangelizar? Ir para todo mundo pregar evangelho? Tal. Quem ganha alma sabe, e papá, vai por aí fora. Glória a Deus. E aí? Até porque eu tenho que fazer, antes de... Porque eu amo a Jesus. Ué, mas eu não quero adentrar os céus? Exato. Então tem que fazer a obra. Tem que fazer. Então, tudo tem que fazer. Então, eles são chamados de santos anjos porque eles decidiram, eu acredito, por causa de saber o que acontece com os rebeldes, né? Porque eles viram a primeira leva que aconteceu com eles, né? Aí vão fazer a mesma coisa? Deus não perdoa, não. Não perdoa. Deus, Não poupou nem os anjos. nem os anjos. Judas está escrito isso. Judas 6. Judas 6 ou 9? Vamos ver. Vamos ver na Ele Bíblia. ganharia pelo corpo? Hã? Os Isso. Como Judas. mais velho. Judas 6 ou Judas 9? Ao servir aos anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Viu? Eles seriam os mais perigosos? Não, isso foi punição. Embora teve anjos que Deus guardou em cadeias eternas,
Não sei, nós não podemos dizer o motivo disso, se eram mais perigosos, mais. É, Não sei por quê. também que são guardados. Estão guardados, Você pode ver que não todos, né? não são Não, todos. Todos não. Não são todos. Entendeu? Então, ele sabe o tamanho do prejuízo que a rebelião, que a rebeldia vai causar, então ele não faz. Agora, oferecer para eles, eles podem ter tido esse convite, porque para cair uma terça parte dos anjos se rebelar contra Deus, o convite não foi só para Para essa terça parte. essa terça parte, Se estendeu para todos. para todos. É ou não é? E com a terça parte ele decidiu. Entendeu? Então, uma pessoa quer fazer uma rebelião, ele convida todo mundo. Uhum. E vai quem quer. Entendeu? Então, esses outros decidiram não acompanhar a investida de Lúcifer. Deu para entender? Então, a imortalidade dos anjos está ligada ao sentido de que os anjos bons não estão sujeitos à morte. Né? Vamos ver em Lucas 20, 35 a 36. Além de serem dotados de poder, formam o exército de Deus. Dotados de poder, formando o exército de Deus, uma horte de heróis poderosos, sempre pronto para fazer o que o Senhor mandar. Viu? Então aqui a matéria angelologia. Estão prontos a fazer o que o Senhor mandar. Vamos ver no Salmo 103, verso 20? Prontos a fazer o que o Senhor mandar. Então não tem esse negócio de mamãe me chora, eu não vou não quero. E não. Não, tem piedade dele. Tem piedade dele, Senhor, eu gostei muito daquele povo, são um povo maneiro, legal, não tem negócio não. Deus fala, vai, acaba com eles. 103, 20. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Né? Por isso que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eles são poderosos em poder, que executam as suas ordens e as suas palavras. Bom seria que a gente fosse como, né? Tivesse esse... Puxa. Boa. Mas a gente questiona, Senhor, tá. Sempre é o Sempre. homem, né? Sempre. Você sabe que o Deus atendeu Abraão quando ele pediu, Senhor, se tiver 10 justos, no final. O Abraão era considerado amigo de Deus, né? Um homem íntimo de Deus. Deus falou, tá bom, mano. Se tiver 10 eu poupo. Mas qual foi a consequência disso? Deus, vai lá o anjo, vai lá e fala para Ló, para sair, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra e tal. Os anjos foram lá e tal, fizeram aquilo tudo. Mas se você for ver o final, o desfecho, não valeu muito a pena. Foi destruído. Foi destruído. Foi destruído, a mulher de Ló virou estado de sal, Ló depois. Cadê Ló? O que vai com Ló? Cadê Ló? Por Deus, Ló dançava também. Se fosse só pela vontade de Deus, o Ló Também. dançava. O Ló foi poupado pela intercessão de Abraão só. Verdade. Mas não tinha ali nenhum tipo de... Por isso que... Eles queriam apanhar os anjos, cara. O povo tava doido. Exato. Foi, eles queriam apanhar os anjos, Para cara. ver o estado lastimável daquele Que lugar. isso, cara. Exato. Meu Deus. Então aí você vê que tem a imoralidade, né? Tá ruim, Barão, ainda? Vai melhorar, sabe? Vai toma um litro d'água, cara. Toma esse litro d'água aí, tu vai ver só que vai hidratar teu estômago rapidinho. Enquanto que os anjos maus formam o exército de Satanás, empenhado em destruir
a obra do Senhor. Quer dizer, os anjos, o diabo, a ideia deles é atrapalhar tudo. A gente está perdido mesmo. Fomos expulsos lá. Já então fomos vamos. expulsos, já estamos perdidos. Não tem chance pra gente? Ah, então nós vamos obedecer nosso líder. E eles obedecem mesmo também. Obedecem. Inclusive, eles chamam Satanás de pai. Né? Eles são filhos das trevas. Filhos do diabo. E também homens também, até o ser humano. A pessoa que está fora do plano de Deus também é chamada de filho do diabo. Já é do maligno. Né? Já é do maligno. Já é do maligno e vai por aí fora. Entendeu? E aí vamos embora. Vamos aqui. São seres espirituais. Hebreus 1,14. O que são seres espirituais? Hebreus 1,14. Eles não têm corpos físicos, mas podem assumir forma corpórea. Amém ou não? Amém. São imortais. Amém com N. Amém com N. N. Amém, amém, Amém. amém, Amém. amém. É. Não é bem amém. Não é bem amém, mas o N tem que aparecer. ele tem que aparecer. Amém. É. Os anjos não estão sujeitos à dissolução. Ih, caramba, morreu um anjo. Não existe anjo que morre. Né? Funeral de anjo, não existe. Eu não gosto. Eles são... Eles O são... anjo da guarda do Geraldo morreu. Ó. Morreu, não morreu agora. Não tem anjo que morre. E hoje vai ter enterro de um anjo ali. Não. Guardar as asas. É. Outro dia apareceu na internet um anjo caído no lugar aí. Não sei se você viu. Eu fiquei sabendo isso aí. Com a asa Cada quebrada. E tinha gente achando que Cara aquilo de era gente, verdade, cara. Homem, cara de homem. Assim. Não, pode ver aí. Procura aí, Luiz, tem Eu internet morri aí? de rir. Tá ok? Vamos Eu ver. não acredito ainda. E o pessoal acredita, cara. Qual o nome? É, Bota aí, anjo. Olha, É tem um anjo estátua. na terra. anjo encontrado, caído em tal lugar, bota assim. Anjo. Mas é o que? Uma estátua? Era uma estátua. Era uma arte, um artista que fez igualzinho, como se tivesse morrido. Aí tiraram uma foto e falaram, o anjo parece morto em tal lugar. E um monte de crente acreditando que era uma pedra. Acredita? Pelo amor de Deus, gente. Chega ainda da glória da... Meu Deus, como é que Mas pode? agora sim. As pessoas falam assim, como é que pode? O mundo estava... Rapaz, Jesus está voltando mesmo. Aqui não. Esse aí. Aqui não. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Mostra pro Geraldo, que eu não vejo. Eu vejo agora. Rápido. Tem que abrir. Como é que abre? Tem que aparecer mais todo. Tem um vídeo aqui, ó. O cara com o anjo com asas de galinha, rapaz. É, tá parecendo uma galinha mesmo. Com asa de galinha. Tô vendo. Ele tô tá vendo. numa rede ainda, ô pastor? É? Tá numa Porque rede. foi capturado, eu acho. Foi capturado. Asa de galinha, hein? Então esse anjo é. Ih, pai. É um homem mesmo, né? Asa de galinha, viu? Com asa de galinha. Com asa de frango. Asa de frango, né? Aí aqui tá como se ele foi capturado, né? É, que ele foi capturado. Outro dia apareceu um vídeo também. Constantino. Apareceu também um vídeo de um demônio voando nas árvores. Botaram isso até no grupo muito tempo. E o pessoal fica, Como é que é? Botaram no rapaz, grupo isso aí. os demônios, numa É. cidade aí, foi fotografado, foi filmado, É. Acho que botaram no grupo sim, voando eu vi numa isso aí. cidade, em cima das árvores, em cima dos postes. dos passando, postes. O pessoal filmando assim, mostrando grande nossa. Aí eu Até falei, a pensar pessoa, olha pastor, você já viu isso? Olha, foi filmado o demônio. Não sei. Mentira. Essas câmeras... A gente vai pesquisar. Câmera espiritual? É espiritual. Outro também apareceu. Já viu quando é que apareceu aquele monstro? Um fantasma, um bicho? O pessoal no monte orando. Aí foi tirar foto no monte.
apareceu um demônio lá. Lembra dessa também? Não, Apareceu no WhatsApp aí. E o pessoal todo comentando, rapaz, olha, que coisa. O demônio apareceu no monte, olhando os irmãos orando. Os irmãos estavam no fogo e o demônio observando. Aí foi ver, foi uma montagem, foi um artista também que fez aquela pintura, fez aquilo. E aquilo é uma capa de um livro. Mas o cara pegou. O cara pegou um grupo ali no monte, fez uma montagem, botou próximo e aquilo viralizou na internet. Como se fosse real. Querido, é muita besteira que o povo fala. É muita heresia, muita bobeira. Professor, eu vi um lance, lembra-se quando o Papa veio aqui? Ah, Ele estava lá não sei aonde, e uma pomba apareceu voando e pousou lá no meio. Mas aquilo deu, rapaz, Espírito Santo, deve visitar o Santo Papa. é. Agora, quem falou que o Espírito Santo é a pomba? Agora você vê, vai. Forma de pomba. Exatamente. Ó, eles não se reproduzem em sua espécie, nada. São poderosos, muito mais do que os seres humanos, né? Página 7. São seres velozes, já falamos isso, velozes, se locomovem com a rapidez fora do comum. São seres pessoais, eles têm inteligência, emoção, vontade, não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. São seres, são perfeitos em e sem falha. São perfeitos sem falha. Falha no caráter, né? Tá, gente? Caráter. Parte dos anjos tornaram-se rebeldes e caídos. Judas 6, 2 Pedro 2,4, ok? O restante permaneceu obediente, Mateus 25, 31, Salmo 99, 7. São seres gloriosos, que vai por aí fora. Viu? Isso aqui, essa apostila aqui, ela é simples, mas ela tem informação que a gente... Muita informação. Muita informação. Sobre anjos, você vai... Por isso que a gente faz... O nosso curso, nós fazemos um resumo. Eu pego o material e faço uma pesquisa antes para saber o que eu acredito, o que a gente pode passar. E também o que é exagero, eu tiro fora. O que está fora, eu tiro. A gente vai fazer aquilo que realmente interessa para a gente. Anjos bons e anjos maus. Agora vamos entrar na classe aqui dos rebeldes. Há pouca informação sobre o estado original dos anjos. Porém, no dia da sua criação, na obra criadora, Deus viu tudo quanto fizeram. E eis que tudo era muito bom. Pressupõe-se que todos os anjos vieram de uma condição original. Ou seja, Deus só fez anjos bons. Pô, e os anjos maus? Não existe anjo mau, existe anjo que obedece a Deus. Os anjos maus se tornaram maus, que fazem parte da equipe de Lúcifer. Agora, e os anjos que fazem o mal? Na verdade, eles não são para fazer o mal. Ele recebe ordem de Deus. De justiça. Até para matar não é por mal, é para fazer justiça. Fazer justiça. Até para destruir não é por mal, é para que poupar alguma situação lá na frente. Entendeu? Então, é desse sentido. Os anjos bons são chamados anjos eleitos. Evidentemente, receberam graça suficiente para habitá-los e manter sua posição, perseverança, pela qual foram confirmados em sua condição e agora são incapazes de pecar. São chamados também de santos anjos ou anjo de luz. Sempre, apesar que isso aqui é muito importante, esse versículo aqui, 2 Coríntios 11, 14, vamos lá, Lito?
Muito importante. A gente não pode deixar de ler esse texto pela Anjo de luz. anjo de luz. Agora, existe uma questão que você precisa observar, até na igreja. Cuidado, 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 porque o próprio Satanás está nesse versículo. E não de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se transforma em anjo de luz. Então, ele pode enganar. Pode. Ele tem para confundir mesmo. É para confundir. Examinar esses espíritos procedentes de Deus. Porque os anjos das trevas, o Satanás se transfigura. Ele finge, ele disfarça, ele finge ser um anjo de luz. Não é também de admirar que os seus obreiros, ou que tais falsos apóstolos, se transfiguram em obreiro de justiça. Então a gente tem que estar ciente que às vezes tem gente que ele tem uma intenção maligna. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Então às vezes você está com uma pessoa, mas pastor, Deus me mandou aqui para essa igreja para te ajudar, porque Deus falou comigo e tal. Eu já caí em muitas esparrelas de gente que veio falando que veio me ajudar e no final ele veio me atrapalhar. Foi o mensageiro do próprio Satanás. Mas era obreiro. Pregava, fazia tudo. Não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. Agora você pensa bem, poxa, por que o senhor caiu nessa? Meu irmão. Aí vamos ver. Por que Jesus caiu nessa? Jesus caiu nessa ou ele sabia? Sabia, né? Onipresente, né? Onisciente. Juiz enganou direitinho. Justo? Agora eu pergunto Mas você. ele falou, hoje tem um traidor no meio. Como é que Jesus descobriu isso? A pergunta é, ele já sabia desde o princípio? Mas ele não é onisciente? Onisciente, já sabia, né? Mas por que ele foi revelar só no final? Porque é o tempo. Eu tenho. É porque o propósito era esse. Tinha que cumprir. Tinha que se cumprir. Né? Ele fala, é necessário. Quer dizer, então tinha que cumprir. Ele não podia revelar Se um não cumprir isso, a gente não tinha essa noção. Hã? E aí vai. Vamos falar de 4 tipos de anjos. Anjos. 4 tipos de anjos. Anjos. Tanto no grego como no hebraico, a palavra anjo significa mensageiro. Né? O sentido da palavra. Mensageiro. Mensageiro. São exercidos como seres... Exércitos. Perdão. São exércitos como seres alados. Né? Seres alados. Para nos favorecer. E desde a entrada do pecado no mundo, eles são enviados para dar assistência ao herdeiro da salvação. E vai por aí fora. Eles se regozijam com a conversão de um pecador. Está na Bíblia, Lucas 15, festa no céu quando o pecador se arrepende. Exercem vigilância protetora sobre os crentes. Protege os pequeninos e estão presentes na igreja. Amém? Amém. E aí a gente vai caminhar mais rápido aqui. Querubins. Quem são os querubins? Página 9. São responsáveis pela guarda da entrada do paraíso. Foi colocado querubim lá com espadas inflamadas. Gênesis 3, 24. Observam o propiciatório lá no templo. E constituíam, tá certo? É isso? Constituem. E constitui A carruagem de que Deus se serve para descer a terra. isso. Se serve de carruagem que Deus se serve para descer a terra. Né? Quando a gente fala ver lá carruagem de fogo, na verdade não tem carruagem nenhuma. Né? Não existe carruagem. Deus mandou uma carruagem de fogo, irmão. Eu vi uma carruagem de fogo. Folha de fogo, escurinho de fogo. Eu vi uma carruagem de fogo. Mas na verdade eles se transformam em carruagem de fogo. Quer ver uma coisa? É porque
foi elevado num carro de fogo, mas aquele carro apareceu só para separar os dois, não foi isso? Foi. Ele foi levado no redemoinho. No redemoinho. Redemoinho. Mas o que rola por aí, subiu num carro de fogo, rapaz. Aí o colega meu lá do trabalho, ele fala mesmo que foi. Ele foi arrebatado no carro. Mas tu já mostrou pra ele? Não sei. Mas mesmo assim, A gente. É, igual eu tô falando do. Eu mesmo que eu falei com o senhor, não sei se o senhor lembra, que ele falou. Se o Judas se cometeu suicídio, ele falando, antes de Jesus morrer, ele tá salvo então, porque Jesus morreu. Você lembra que eu falei pra você que ele foi lá pro inferno pregar aos mortos? Ele foi todo mundo salvo. Eu falei, então foi todo mundo salvo que morreram? Sodoma e Gomorra, todo mundo? Foi todo mundo salvo então. Porque Jesus não morreu, não foi lá no inferno pregar? Foi pregar pra quê? Pra salvar não? É o Beto. Eu falei, meu Deus, falei, rapaz, você é perigoso, rapaz. Você não conseguia entender o sentido do que tá falando aí. Aí foi até que o pastor explicou. Ele foi falar que venceu. Que não tem nada disso. Então a carruagem de fogo, na verdade, nem existe carruagem de fogo. É porque o sentido e a forma que os anjos vieram e separaram Elias de Eliseu foi tão rápido que deu a impressão que era uma carruagem de fogo. Sim. Mas impressão, e aí acabou sendo escrito. É uma metáfora, né, cara? É uma metáfora. Entendeu? Como se fosse. Quer dizer, eu vejo gente achando que. Eu vi. Por exemplo, Jesus quando vier, aqueles quadros, né, que pintam. Jesus vindo, né? Do céu, Jesus vindo, né? Arrebatar a igreja. Qual é a figura que você vê em Jesus lá? Numa carruagem. E cavalo e tudo. Cavalo e tudo. Mas não tem nada de cavalo. Vai vir cavalo do céu? Vai vir cavalo. Jesus vai vir numa carruagem de fogo? Enchida de cavalo? Lourinho, olho azul. Olho azul, cabelo grande. Cabelo grande? Barba Pai, Barba feita, tem que é ser. tudo. Entendeu? Então são a imaginação do ser humano. Quem fica imaginando coisa. Entendeu? É porque tem trombeta e tal, aí a trombeta já não é mais a trombeta chifre. Agora é trombeta bacana, aquela de dourada. Ouro desotilado. ouro. É uma orquestra, O chofar não existe. Não existe mais chofar, não. Não. Agora é corneta mesmo, aquela bonitona. Metálica, bonita. Quer dizer, aí a pessoa viaja, né? E viaja, porque na verdade, trombeta dá sentido de som, um barulho, não que exista trombeta mesmo. Não é nem chifre, nem essa nova, é som. 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 É para designar som, só isso, mais nada. Eu quando era mais novo, né, pensava que Jesus deu, né, cabelo branco, cabelão branco, roupão branco, Uma barba branca. televisão, esses desenhos aí. São brancos como uma neve, né? Só por causa disso. Seus olhos são no chão de fogo. Então, Os pés como E vem pulando. Pulando nos montes. Cabrito agora. Vem pulando sobre os montes. Meu Deus. Tava lá na igreja, varão. Vieram com esse louvor, falei, pode parar. Procura outro louvor, esse aí não. Mas, irmão. querubins são responsáveis pela guarda, já falei aqui, pela entrada e tal, né? Os querubins. Serafins, mencionados somente em Isaías 6, 2 a 6, constitui uma classe de anjos muito próximos dos querubins e são representados simbolicamente em forma humana, como 6 asas, cobrindo o rosto, os pés, já falamos isso. Os arcanjos. O termo arcanjo só ocorre 2 vezes nas escrituras, por exemplo, Tessalonicenses 4,16, Judas 9, mas há outras referências para ao menos um arcanjo Miguel. Ele é mencionado, ele é o único a ser chamado de arcanjo e aparece como comandando seus próprios anjos.
como se ele fosse um comandante de algum exército angelicais, né? Angelical. Ok? Vamos para os anjos maus. Quem são os anjos maus? Os anjos maus, os anjos foram criados perfeitos e sem pecado. E como homem dotado de livre escolha, sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. Nós falamos aqui do falso livre-arbítrio, que se eles têm livre escolha, mas tem a punição da livre escolha igual ao ser humano. A gente, eu posso escolher onde eu vou, onde eu quero e tal, tal. Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então acabou o livre-arbítrio para quem serve ao Senhor. Eu, por exemplo, não tenho escolha. Paulo chegou a dizer assim, ai de mim se não pregar o evangelho, porque foi me imposta essa obrigação. Ai de mim, quer dizer, como se vai dizer, Paulo, se você não for, o negócio vai pegar pro teu lado. É? E eu também, sabe que eu temo isso também? Eu não me vejo assim, tomando uma decisão, falar assim, desisto. Porque eu sei que ai de mim, seu pai. Né? Alguém fala assim, mas eu tenho que sentir no coração. Se não sentir no coração, quer dizer, então a pessoa só faz a obra de Deus sem sentir no coração? A gente não faz a obra de Deus sem sentir no coração, não. Nós somos obrigados a fazer. Somos obrigados. Porque senão não tem jeito. Agora, essa obrigação é uma obrigação, essa é uma obediência também que a gente quer também. A gente faz obrigado, obedecemos, mas que também eu quero obedecer. Né? Virando a página. Anjos maus? Não, bem, vamos lá para frente, queda dos anjos. Página 13. Já falamos dos anjos maus um pouquinho aqui. Queda dos anjos. Queda dos anjos. O fato da sua queda. Tudo nos leva a crer que os anjos foram criados em estado de perfeição. Capítulo 1 de Gênesis, lemos 7 vezes que Deus havia feito, tudo que Deus havia feito era bom. No último versículo deste capítulo, lemos, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Isso certamente inclui a perfeição dos anjos em santidade quando originalmente criados. Algumas pessoas acham que Ezequiel 28:15 se refere a Satanás. Se for assim, ele é definitivamente mostrado como tendo sido criado perfeito. Mas diversas passagens mostram alguns dos anjos como maus. Isso se deve ao fato de terem deixado seu próprio principado e habitação apropriada, como Judas 6, e pecado. Não há dúvida que Satanás tenha sido o chefe da apostasia. E parece, né, lamentar a sua queda. Ele lamenta a sua queda. Então, tudo que Deus fez foi bom. Deus não fez Lúcifer? Agora eu pergunto, ele fez o Lúcifer mal ou bom? Bom. Bom, claro. Fez bom. Ele se tornou mal. Tudo que Deus fez é bom. Ele se tornou. Por que Deus fez o mal? A Bíblia diz que Deus criou o mal. Eu faço o bem e faço o mal, né? Eu criei o bem e criei o mal. Na verdade, existe um controle de Deus nisso tudo. Só que o mal de Deus também tem uma razão de ser. Com certeza. Deus não... e eu até acredito que Satanás virou um chicote de Deus. O que é um chicote de Deus? Deus usa Satanás. Em vez de Satanás achar que ele que está tirando onda, é Deus que usa ele. E ele obedece direitinho. E ele obedece direitinho. Entendeu? Viu a colocação? Uhum. O diabo vai... eu vou fazer isso para acontecer. Deus é que está dizendo para ele, faça isso. Te dou liberdade para você fazer. É verdade. Porque o Satanás, o diabo, é o chicote de Deus para certas pessoas. Você vê em Jó, o diabo não tem permissão para tocar em ninguém. Né?
Pode ver que ele vai a Deus, pede permissão. Permissão. Também tu dá tudo que ele tem. Então, Deixa eu tirar. Deixa. então, toca em tudo, mesmo na sua saúde, na sua vida. Satanás obedeceu, foi lá, fez só o que Deus mandou. E rápido igual. E rápido. Sim. E saiu rápido da presença de Deus, foi fazer o que... Ele obedeceu direitinho. E achou que é. Que achou que aquilo ali, caramba, tá vendo? Tá vendo? Eu sou o cara, eu fui lá e toquei nele mesmo e tal, mas que Deus deixou. Que Deus deixou. Então Deus deixa também acontecer algumas coisas ruins na vida de até gente boa, gente servo de Deus. Deus faz, Deus permite. Com certeza. Que coisas ruins aconteçam com gente boa. Mas por que Deus acontece? Deus deixa. Vou mostrar para você um versículo que mostra isso. 1 João 5,18. Dá uma lida aí. Que horas tem pra gente? Eu tô sem a loja aqui. 9:10. 9:10. Vou dar um intervalozinho pra gente tomar uma água pelo menos, né? Eu tô aqui lá. Vamos ver esse versículo, porque hoje é até às 10, não tem jeito não. 1 João 5,18. Olha o que está escrito aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vamos entender esse versículo aí direitinho? Todo aquele que é nascido de Deus é o quê? Não vive em pecado. Não vive em pecado. Quer dizer, não vive pecando. Shalom. Shalom. Não vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A Bíblia que está escrito não peca, está errado, tá? O certo não vive pecando. Mas conserva-se a si mesmo. O que está escrito? Conserva-se a si mesmo. E o maligno Não toca. não toca. Agora eu pergunto, quando é que o maligno toca alguém que é servo de Deus? Quando é que o maligno toca alguém? Como passa a desobedecer? Quando ele não se cuida. Quando ele não faz o que é certo. Não tem crente que come igual um louco desesperado? Sim. Não tem crente que come de tudo? Não tem crente que está diabético e come doce igual um danado? E não bebe refrigerante direto? O que vai acontecer com ele? O maligno vai tocar ele. Porque ele não se conserva a si mesmo. E o maligno o toca. Mas quem é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, faz exercício, se alimenta adequadamente, come só o que convém. Se ele exagerou um pouquinho num dia, no outro dia ele dá uma maneirada, ele não é olho grande, o maligno vai ficar furioso com ele, mas não vai conseguir tocar nele. Hoje eu comi, amanhã eu consomei. Entendeu? Então tudo tem que ter o quê? Uma postura. Poxa, fulano foi parar no hospital, o Satanás, o diabo, puxa vida, vai. Tá furioso com fulano. Mas ele comeu o que não devia comer, né? Ele é diabético, comeu doce. Ele só vive, como é que é o nome? Sem fazer um exercício, né? Sem nada. Sedentarismo. Sedentarismo. Eu acho que não tem nem nada a ver, pastor, às vezes. Hã? Às vezes eu acho que o diabo não tem nem nada a ver com Mas então, pessoalmente mas o maligno toca porque ele aproveitou a situação. a situação. Então, quando é o maligno que toca? Quando a pessoa realmente deu muita brecha para isso. Quer dizer, querido, vou te falar o seguinte. O diabo sem corpo e sem influenciar a pessoa, ele não pode nada. Então, muitas vezes ele põe o olho grande, a glutonaria. Por isso que a glutonaria é pecado. Porque a glutonaria é um pecado terrível. Tem gente que pensa que não é.
Mas a glutonaria é pecado, porque acaba com o corpo da pessoa. E quem destruir o corpo, que é o templo de Deus, a Bíblia diz que Deus o destruirá. Se a pessoa não cuidar bem do teu corpo, da tua saúde, ele vai ser destruído. Então, quer ver você viver bem com a saúde legal? Se alimente bem. Eu agora estou fazendo o seguinte, eu estou tomando suco de verdura com uma laranja e uma metade de uma maçã. E boto ainda uma verdura, uma folha de uma verdura, bato no liquidificador. Rapaz, além de ser gostoso, é nutritivo, saboroso e você fica saciado. Não precisa ficar comendo direto igual um desesperado. Entendeu? Então, vai para a natureza. Vai lá para a natureza. Uma coisa de bom os adventistas têm é que eles são severos nessa questão de alimentação. Professor, Uma coisa boa. houve uma época da minha vida que Satanás atuou, mas atuou bonito. Sabe em quê? Sobre mulher. É outra desgraça. Eu vivia com 3. Olha aí. Isso é demônio puro, gente. É. Demônio puro. E pra mim sair disso, Arão? Depois que entra é terrível. Meu irmão, mulher dá um trabalho terrível. Não, o meu eu querer deixar, que eu entendi que era demoníaco isso. E pra largar, irmão. Viu? É demônio mesmo. Que guerra. Conserva-se assim mesmo, o maligno não lhe toca. Por quê? A pessoa que tem essa sede sexual, essa coisa toda, Sim, sim. é o diabo tocando nele. E para destruir a vida dele, destruir a finanças, destruir a saúde, destruir tudo, a moral, Tudo. destruir tudo. Os irmãos devem saber mais ou menos que luta foi pra mim sair disso. Não, Quando eu entendi que era tudo diabólico. Não, só faltei morrer, sei lá. É difícil. É difícil. Difícil pra caramba. A época de sua queda. Nas escrituras não há referência de quando ocorreu a queda dos anjos. Não tem na Bíblia. Mas deixa claro que se deu antes da queda do homem. Já que Satanás entrou no jardim na forma de serpente e induziu Eva a pecar. Amém? Então a gente está aqui. Amém. Amém com N. Vamos aqui os demônios. Os demônios. As escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essa questão parece ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém, as escrituras dão claro testemunho da sua existência real e de sua posição. Mateus 12, 6, tal. Essa questão de demônio quase não aparece no Antigo Testamento, sabe disso, né? E nem o diabo muito aparece no Antigo Testamento. Demônio também você não vai ver lá. A revelação dos demônios aparece mais no Novo Testamento. Não tem no Antigo. Mas embora eles sempre existiram, estavam lá, né? É igual o Gadareno. É o Gadareno. A mulher de espírito de adivinhação. Tudo no Novo Testamento. E no Antigo Testamento eles não agiam? Agiam através dos caras maus, né? Da feitiçaria, dos reis, dos adoradores de Baal, e eles estavam lá, os demônios. Aquela desviadora que o Saul foi. A pitonisa. A pitonisa. Então você vê que eles estavam lá presentes, mas não, porque não era o tema central do Antigo Testamento, mostrar isso, né? Sim. Até porque os judeus não tinham essa linha de raciocínio, eles achavam que os inimigos deles eram realmente gente de verdade e não levava isso para o lado espiritual. Até porque vinha lá os saduceus, tinha as classes dividida, né? O judaísmo lá na época dividida, os saduceus e as classes, né? Qual o nome? Saduceus,
E tinha outra classe lá que era muito conhecida e respeitada. Fariseus. Os fariseus, né? Obrigado. Os fariseus. Os fariseus são os doutores da lei. Mas os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os saduceus. Os fariseus acreditavam. Mas os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em espíritos e nem anjos. Os saduceus não acreditavam em anjos. Tanto é que a passagem de Lucas 20, 34, Jesus dá a resposta para a classe dos saduceus sobre a questão dos anjos. Que quem confrontou Jesus quanto à morte de quem na vida eterna, porque esse saduceu não acreditava na ressurreição, está escrito na Bíblia. Chegaram, se aproximaram de Jesus, os saduceus, que não acreditam na ressurreição, perguntaram para Jesus: Senhor, uma mulher teve 7 maridos. Ela casou com um, morreu. Casou com outro, morreu. Casou com outro, morreu. Casou com outro, morreu. Casou com outro, morreu. Não teve filho de nenhum. Na vida eterna, de quem ela será mulher? Aí Jesus entrou com a resposta. Em Lucas 20, 34. No mundo vindouro, não se casam e nem se dão em casamento, porque são filhos da ressurreição. Serão como os anjos. Quer dizer, então, na verdade, o que a gente está querendo mostrar? Que o mundo espiritual existe. Mas a classe saduceu, depois os fariseus passaram a acreditar, mas a classe dos saduceus não acreditavam nessas coisas espirituais, não. Eles acreditavam no que estavam vendo. E não naquilo que eles não estavam vendo. Na verdade, professor, os judeus acreditavam muito no Pentateuco, né? Isso aí... É só isso. Só isso. Na Torá, o início Torá, da Torá. O início os 5 livros da Bíblia. O Aí resto, Jesus... não acreditava em nada. Nada. Só que veio o Novo Testamento mostrando o seguinte, por isso que eu sou, isso todo mundo percebe nas minhas pregações. Eu sou fã do Novo Testamento. Por quê? Não foi escrito não foi falado em grego, foi falado tudo em hebraico. Mas foi escrito em grego. Mas, querido, mas foi falado em hebraico. O fato de ter sido escrito em grego, não sei. Por exemplo, olha o que Paulo fala sobre mundo espiritual. Eu tenho uma pregação, um seminário que eu falo sobre mundo espiritual. Eu faço isso nas igrejas, para mostrar o mundo espiritual. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 4, 18. Dá uma lidinha. Segunda Coríntios 4, 18. Olha o que ele fala. Porque o Antigo Testamento, as pessoas focavam naquilo que estava na vista deles. Sim. Mas olha o texto. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então o que Paulo está trazendo? Para entender o mundo espiritual, aquilo que não se vê. E não aquilo que se vê. O mundo espiritual existe, só que a gente não vê. Mas ele existe, ele é tão real como o mundo físico. Mas nós devemos vê-lo como transformado. Exatamente. Porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Então a gente tem que ter essa visão também espiritual para poder enxergar o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele existe de verdade. Então os demônios são reais. Aí você vai ver a natureza dos demônios. Essa apostila é muito boa, porque ela fala dos demônios, fala de tudo. São seres inteligentes. Possuem características de ações pessoais, o que demonstra que possui personalidade. Eles possuem personalidade. E como? Aquela legião que estava no Gadareno.
O que ele falou para Jesus? Vieste-nos atormentar antes do tempo? Vieste-nos atormentar antes do tempo? Porque vai ter, ele sabe que tem um tempo. Por isso eles disseram, vieste-nos atormentar antes do tempo? A outra coisa que eles falaram assim, não nos tire desse território. Então eles são territoriais. Existem demônios que são especialistas para aquela região. Manda para aqueles porcos lá. Aí eles falaram, manda-nos para os porcos, mas não nos tire dessa região. Porque o problema dele não era só o corpo do cara. O corpo do gadareno foi usado para eles permanecerem naquela região. Aí eu pergunto, quando eles entraram nos porcos, os porcos ficaram loucos, os porcos se precipitaram e morreram, né? Caíram no precipício. Aí eu pergunto, para onde foram os demônios? Ficaram no território. Sem ação. Sem ação. Tá vendo? Sem ação, porque na verdade eles permaneceram no território sem poder fazer nada, até encontrar o novo corpo para habitar. Sim. Por isso que Jesus falou que quando um homem é liberto, o corpo dele fica varrido, a casa fica limpa, varrida, mas aquele espírito, ele fica por ali, rodeando a pessoa. Não mais 7. Né? E se a pessoa der brecha e voltar a praticar o mesmo pecado, a mesma coisa, aquele demônio volta para sua casa já limpa, né? Já varrida, e convida mais 7. E o último estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Olha aqui, o puteiro está pior, 10, 15 vezes mais. Tá aqui, ó. É. Né? 25 anos afastado do evangelho, meu irmão. 25 anos, tá vendo? É difícil, né? Brincou demais com a minha vida. Você fez tudo que nunca tinha feito na vida. Agora eu faço isso, faço questão de anunciar que agora Deus já era. É terrível. É, então. Já pensou? Terrível. O bom é que teve tempo de voltar. É. Ganhava 1.200, 1.500 por semana. Eu, como profissional na construção civil. Na terça-feira, na quarta-feira, não tinha dinheiro para tomar uma pinga. Tudo mulher. Não. Meu Deus. O devorador levava, como eu não sei, né? Porque eu sempre tive bronca de gastar com mulher em mesa. Eu nunca botei isso não. Mas levava de outro jeito. Levava, pastor. É. 1.500 ia assim embora, Nem sabia como. não. Saco furado. Saco furado, saco furado. Então, isso é um testemunho importante sobre o que acontece com a pessoa Já brinca mesmo. que fica 7 vezes pior. Outro dia um irmão estava falando aqui, eu fui criado na igreja, Se eu desviar, eu vou desviar para onde? Se eu desviar, o que vai vir? Eu vou ficar 7 vezes pior? Como é que vai acontecer isso? Claro que sim. Ah, o que você fazia? Sempre foi criado na igreja, mas nunca foi pecador? Claro que foi. Com certeza. Então não quer dizer nada. Mas esquece que é um pecador justificado, né? Exato. Então, o que eu entendo? Que o diabo precisa de um corpo para usar. Ele precisa de um corpo para usar. E ele vai usar um corpo que não tem. Tem gente que fala assim, não, eu não vou mais ser crente, aliás, eu não vou mais para a igreja, não vou mais tomar ceia, não vou mais dar dízimo, não vou mais servir na igreja local. Eu vou continuar crendo em Deus dentro da minha casa, vou ser um crente eu mesmo com Deus, sem congregar, sem nada. E nada vai me acontecer. Isso é por questão de tempo. E eu falava isso com quem vinha me afrontar. Né? Eu sou mais crente que você, rapaz. Que frequenta igreja, né? E botava para fugir, meu irmão, na Bíblia. Então. Se não tivesse quem ia levado, Aí o camarada fala, demônio puro, varão. eu vou ser crente, não preciso eu estar na igreja. Questão de tempo.
De tempo. Eu falo pra gente assim, é questão de tempo. Você tá hoje dizendo que não vai se envolver? Meu irmão, mas aqui que a Bíblia fala. Vigiai e sede sóbrio. 1 Pedro 5, 8. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, qual é a grande estratégia do diabo? Primeiro, ele está ao vosso derredor, sem corpo nenhum. Ele está ali, querendo entrar. Aí a primeira brecha que a pessoa dá ali, opa, entrou. A pessoa nem percebe que ele entrou. Daqui a pouco ele começa a mudar alguns hábitos. Daqui a pouco ele muda hábitos. Muda mesmo. Ele começa a mudar alguns hábitos. Ele frequenta lugar que ele não gostava de frequentar. Sim. Ele passa a ter amizade com quem ele nunca gostou de ter. Pura realidade. Ele passa a usar certas coisas que ele não costumava usar. Ir em um lugar que ele não costumava ir. E ele vai... Quando ele percebe, ele está completamente envolvido numa situação lamentável e que ele está todo embaraçado que ele não consegue mais sair. É assim que o Satanás usa. Então, mas as pessoas não acreditam. Então, os demônios, eles têm estratégia. A Bíblia fala da estratégia de Satanás lá em Efésios 6. Ficai, pois, firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que você chama de astuto? O que é astuto? Algo bem arquitetado. Bem arquitetado. Algo bem planejado, algo bem feito.